O poder absoluto corrompe absolutamente. Essa famosa frase de Lord Acton capta a essência do que estamos prestes a discutir. Desde tempos imemoriais, a humanidade testemunhou o surgimento de líderes que, ao alcançarem o poder, agem como se fossem deuses entre os homens. Ao longo da história, muitos ditadores assumiram um poder tão vasto e desmedido que parece transcender os limites humanos, aspirando ao domínio total, não apenas sobre os corpos, mas também sobre as mentes e as almas de seus súditos. Mas o que leva esses líderes a se comportarem como divindades? O que os faz acreditar que podem controlar a vida e a morte, definir o destino de nações inteiras e subjugar a vontade de milhões? Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa busca implacável pelo poder absoluto. Talvez o primeiro grande líder totalitário que temos registro que tenha desenvolvido o complexo de Deus seja Ramsés II. As referências históricas indicam que ele foi o primeiro líder que buscou o poder absoluto, sendo reconhecido pela alcunha de O Grande. Ramsés II foi venerado como um dos maiores faraós do Antigo Egito, e sua reputação perdurou por séculos. Ele é apontado como a figura do faraó na Bíblia durante o Êxodo, mas embora a historicidade dessa associação seja debatida entre os estudiosos, é muito difícil afirmar precisamente quem era o governante do Egito no período, podendo também ser Amoses I ou Tutmés III. Ramsés ficou conhecido pelas suas campanhas militares, onde obteve muito sucesso. Seu envolvimento com operações militares começou muito cedo, sendo apontado pelo seu pai Sete I como o primeiro comandante do exército ainda com 10 anos. Além de suas façanhas militares, Ramsés também foi um diplomata habilidoso. Ao longo de sua vida, ele construiu inúmeros templos, a maioria deles em sua própria homenagem. Uma outra figura totalitária antiga relatada na Bíblia com destaque foi Nabucodonosor II. Ele foi o líder do Império Neobabilônico, responsável por recuperar a glória da cidade da Babilônia, 1200 anos depois de ter alcançado seu auge de poder, ainda sob o comando de Hammurabi. O imperador babilônico é citado como um governante que exigia uma adoração divina na sua pessoa, tendo ordenado a construção de uma estátua de sua imagem, para que fosse adorada como um deus, e aquele que não adorasse seria queimado vivo. No Império Romano podemos observar homens se apresentando em algum grau como figuras divinas. Após Júlio César ser nomeado ditador perpétuo da República Romana, sendo o vencedor de uma guerra civil em Roma, ele foi traído e morto por uma conspiração do Senado romano, articulada pela oposição política que ainda estava ressentida com a guerra civil e a ascensão de Júlio César ao poder. Após muitos conflitos, seu filho adotivo, Caio Otaviano, conseguiu se estabelecer com poderes absolutos sobre Roma, adotando o nome de Filho Divino, visando fortalecer seus laços políticos com os antigos soldados de César, marcando o fim da República Romana e se tornando o primeiro imperador romano. Caio Otaviano passou a se chamar de Augusto, e o termo César passou a ser o título de imperador. Seu nome adotado após a conquista do poder absoluto em Roma passou a ser Imperador César, filho do divino Augusto. Após a Revolução Francesa, um proeminente general viu as oportunidades para a ascensão na hierarquia do poder na França. Napoleão Bonaparte havia se destacado liderando batalhas, obtendo vitórias esmagadoras contra seus inimigos. Em 1799, Napoleão formou uma pequena aliança para dar o golpe no Diretório francês, que vivia um momento bastante impopular entre os franceses, devido à República se encontrar totalmente falida. Após abandonar seu posto na África, Napoleão retornou para a França e, juntamente com alguns seguidores fiéis, manobrou para fechar o Conselho dos 500, se autoproclamou primeiro cônsul e apresentou uma nova Constituição, que foi aceita pelo voto popular. Seus amplos poderes foram explicitados na nova Constituição. Artigo 1º. O nome do povo francês e o Senado proclama Napoleão Bonaparte primeiro cônsul por toda a vida. A Constituição preservou a aparência de uma república, mas na realidade estabeleceu uma ditadura. O poder, quando concentrado de forma extrema, pode corroer a percepção de si mesmo de um indivíduo, levando a crer que é superior, infalível e, em casos extremos, quase divino.
É por isso que a história está repleta de exemplos de líderes que, ao alcançarem o ápice do poder, começaram a agir como se fossem deuses entre os homens. Ditadores como Adolf Hitler, Joseph Stalin e Kim Jong-un usaram propaganda massiva de maneira extremamente eficaz para se apresentar como figuras divinas ou infalíveis, criando um culto à personalidade que consolidou e manteve seu poder. Esses líderes manipularam a mídia, a cultura e a educação para criar uma imagem pública que os elevava acima do status humano comum, promovendo a ideia de que eram líderes excepcionais, escolhidos ou destinados a guiar suas nações. Hitler foi apresentado como Führer infalível, alguém destinado a restaurar a glória da Alemanha. A propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, cultivou a imagem de Hitler como um salvador messiânico, que personificava a vontade do povo alemão. Ele era retratado como um homem de coragem, sabedoria e poder sobrenatural, capaz de liderar a Alemanha para fora da crise econômica e social. Stalin foi retratado em incontáveis cartazes, estátuas, pinturas e filmes como um líder gentil, sábio e paternal. As obras de arte frequentemente o mostravam ao lado de crianças e trabalhadores felizes, em cenas que sugeriam quase uma reverência religiosa. Já a propaganda norte-coreana retrata Kim Jong-un como o sol do século XXI, um líder excepcionalmente sábio e corajoso, que é a fonte de todo o bem na Coreia do Norte. Ele é o tema de canções, poemas e histórias, e as realizações atribuídas a ele muitas vezes beiram o absurdo. A Coreia do Norte realiza eventos onde a figura de Kim Jong-un é exaltada e os participantes expressam sua devoção ao líder em um ambiente que mistura política com ritual. Toda a mídia foi centralizada e controlada pelo regime nazista, permitindo que apenas a versão do mundo desejada por Hitler fosse disseminada. Filmes, rádios, jornais e até livros escolares foram usados para glorificar Hitler e o nazismo, apresentando-o como o salvador do povo alemão. A propaganda stalinista revisou a história para aumentar o papel de Stalin e suas agências foram usadas para eliminar ou minimizar os seus rivais e inimigos. Fotos foram alteradas, livros foram reescritos e eventos históricos foram reinterpretados para colocar Stalin no centro de todos os sucessos da União Soviética. Na Coreia do Norte, o governo controla totalmente a mídia e informação, garantindo que a imagem de Kim Jong-un como líder infalível seja mantida. Ao se apresentarem como figuras quase divinas, eles conseguiram consolidar seu poder e manter o controle sobre suas populações, muitas vezes através do medo e da repressão, mas também através da adulação e do culto pessoal. Esses mecanismos de controle ainda estão presentes no mundo atual. Países como a Rússia, China, Cuba, Venezuela e Irã, entre outros, implementam continuamente o controle estatal midiático. Eles controlam o conteúdo que é permitido ser exposto ao público, fecham canais de televisão, estações de rádio e jornais, bloqueiam redes sociais e sites, além de utilizarem a violência para reprimir as vozes dissidentes que se opõem ao regime ou à pessoa do líder. Ditadores ao longo da história frequentemente invocaram o direito divino para justificar e consolidar seu governo, usando a ideia de que seu poder foi concedido ou sancionado por uma autoridade superior e divina. E eles afirmam que foram escolhidos por Deus, ou por uma força divina para liderar seu povo. De fato, isso já aconteceu na história, e a Bíblia demonstra isso. No Antigo Testamento, os líderes do povo de Deus eram escolhidos pelo próprio Deus. Assim como Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande multidão, que viria a ser o povo escolhido de Deus, e sucessivamente seu filho e neto, Moisés também foi um escolhido, neste caso para ser o libertador do povo hebreu, quando eram escravos no Egito. Após a morte de Moisés, Josué, o seu pupilo, assume a liderança e passa a julgar e a guiar o povo. A partir daí, vários outros líderes foram escolhidos por Deus para julgar as causas e os conflitos, liderar guerras e exercer o governo do seu povo. Estes eram os chamados juízes. Até que o povo então resolve pedir a Deus um rei. O povo estava insatisfeito com os juízes que os lideravam, filhos do profeta Samuel, Joel e Abias, que não seguiam os caminhos de seu pai. Se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Com isso, os anciãos de Israel se congregaram com Samuel para pedir um rei. Eles disseram: "Veja, você está ficando velho,
e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Saul foi o escolhido por Deus para ser o rei que o povo pedia. Como líder do povo, Saul teve um bom início, mas a sua trajetória bastante complicada o levou a perder a coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável, assim sendo rejeitado por Deus. Diante disso, Deus escolheu outro para liderar seu povo, neste caso, o rei Davi. Este sim reinou com a devoção a qual Deus demanda, sendo lembrado e citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel. Note que a autoridade para a liderança era dada por Deus. O rei era uma escolha divina. Assim como é ilustrado nas lendas do rei Arthur, aquele que conseguisse retirar a espada da pedra seria o escolhido para reinar sobre a Bretanha. O rei tem uma áurea de escolhido, uma autoridade legítima sancionada por Deus. Então, se foi Deus que os alçou ao poder, por que deixar o poder? Na própria Bíblia, vemos casos de líderes que cometeram atos cruéis para garantir sua posição. O faraó nos tempos antigos ordenou que todos os meninos nascidos entre os hebreus fossem mortos, a fim de controlar o crescimento do povo hebreu, que eram escravos no Egito, e com isso prevenir qualquer rebelião por libertação. Nabucodonosor punia com a morte cruel quem não o adorasse como Deus e obedecesse às suas ordens. Herodes, ao saber pela boca dos 3 magos que havia de nascer uma criança que seria o rei dos judeus, temeu perder seu poder e ordenou que matassem todos os meninos abaixo de 2 anos que viviam em Belém da Judéia e seus arredores. Nos tempos modernos, Getúlio Vargas no Brasil, durante seu governo, promoveu um culto à personalidade que o colocava como um salvador à pátria. Ele utilizou símbolos religiosos e patrióticos para consolidar seu poder, sugerindo que sua liderança era uma bênção divina para o Brasil. Antônio Salazar, em Portugal, no regime do Estado Novo, era fortemente influenciado pelo catolicismo. Salazar via seu governo como uma missão divina, defendendo a ideia de que sua liderança era parte do plano de Deus para Portugal. Fidel Castro, em Cuba, embora se identificasse como um ateu e comunista, frequentemente utilizava a linguagem religiosa para descrever sua luta revolucionária, apresentando-se como um messias que libertava o povo cubano da opressão. Muammar Gaddafi, na Líbia, se via como guia da revolução e frequentemente se referia a si mesmo em termos quase messiânicos, promovendo a ideia de que sua liderança era uma vontade divina. Ainda hoje, nós podemos ver figuras como Nicolás Maduro, manobrando sobre as igrejas evangélicas do país para capturar sua influência sobre o povo. Volta e meia, aparece publicamente pregando e lendo a Bíblia, e referindo-se a si mesmo como Cristo socialista, alegando que sua missão é divina e que ele está destinado a salvar a Venezuela da opressão, enquanto chama seus opositores e críticos de fariseus, e ordenando que sejam presos e perseguidos. Vladimir Putin, por sua vez, não se arrogou como um líder divino. Entretanto, passou a usar o líder da Igreja Ortodoxa como um braço para manipular e controlar o mundo russo, sendo a Igreja um instrumento útil para seu projeto imperial, principalmente após indicar Kirill como patriarca, que por sua vez define a era Putin como milagre de Deus. O desejo dos ditadores de serem como deuses não é apenas um reflexo de suas ambições pessoais, mas também de sua necessidade mais profunda de controle e legitimidade. Além de usarem a justificativa de escolhidos de Deus, uma forte coerção, ameaças e propaganda estatal, os tiranos recorrem em última instância à repressão e à violência para a manutenção do poder. Ao se colocarem no lugar de divindades, eles tentam justificar sua dominação e eliminar qualquer contestação a seu poder. No entanto, essa busca pela divindade é, em última análise, uma ilusão. Como a história tem demonstrado repetidamente, a queda desses deuses terrenos é inevitável. Eles podem tentar se equiparar ao divino, mas o poder absoluto sempre carrega consigo o germe da própria destruição.